Escutam bem? Boa tarde, doutor. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem? E o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. O senhor me escuta bem. Perfeitamente. Então tá bom. O pessoal também está escutando bem? Se puder sinalizar. Ah, o pessoal está escutando bem. Legal. Então, enquanto eu vou só... Boa tarde. Então tá bom. Enquanto as pessoas estão chegando e a audiência está subindo, eu queria começar te agradecendo muito, doutor, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do conhecimento que é notório, né, na área da neuropediatria, especificamente sobre o autismo, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Eu já estive presencialmente e virtualmente em plateias de palestras e exposições que o senhor deu, sempre prestando bastante atenção, anotando coisas que eu vou inclusive usar daqui a pouquinho, Tá. porque o autismo é um dos temas que eu atualmente mais estudo, seja porque ele não é um tema tão trivial, e isso me motiva, seja porque na ONG, no Serendipidade, que eu participo, boa parte dos assistidos, crianças, adultos e idosos com deficiência, estão dentro do espectro autista. Eu diria que depois da síndrome de Down, é a condição que mais se manifesta. Então, como empreendedor social, também é parte do meu trabalho conhecer um pouquinho mais sobre isso. A gente tem hoje aqui, doutor, uma audiência bastante diversificada, né? Tanto de pessoas que não conhecem o tema e que estão entrando num grau maior de profundidade pela primeira vez hoje. A gente tem ativistas, a gente tem médicos ou profissionais da área da saúde, nós temos pais e mães de crianças com deficiência, inclusive autismo, nós temos autistas, enfim. Então é um público bastante diverso. Não é o objetivo aqui haver uma troca muito grande, seja porque eu não sou especialista, seja porque a ideia é aproveitar o seu conhecimento. Então eu quero agradecê-lo demais pela honra de falar aqui conosco. É um prazer. Eu vou desabilitar os comentários para que a gente possa ficar com uma tela mais limpa. Bom, para quem não conhece, o Dr. José Salomão Schwartzman é professor, doutor, neuropediatra, e eu diria que uma das maiores autoridades em autismo do nosso país. Doutor, eu queria começar perguntando o que é o autismo? Bom, Henrique, para começar e para atingir um público grande, que deve ter muita dúvida, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é assim, não existe o autismo. Existem milhares de autismos diferentes. Depois eu vou poder tentar justificar porque eu estou te dizendo isso. E a outra coisa que é importante é que a nomenclatura vem mudando no decorrer do tempo, e exatamente porque o autismo tem essa enorme variabilidade na severidade dos sintomas, é que hoje admite-se uma condição, semelhantes. Se isso é verdade ou não, vale para o momento presente. Então, hoje eu vou falar com vocês como se isso fosse uma verdade. A gente está falando sobre pessoas que têm uma grande dificuldade para se relacionar com o outro, pessoas que nascem aparentemente sem o desejo inato das pessoas consideradas típicas de procurar um relacionamento com os que estão em torno. Essas pessoas têm dificuldades maiores ou menores na forma como se comunicam, também variando muito, desde o indivíduo que não fala, não se comunica e vai morrer sem se comunicar, até indivíduos que falam até demais, mas que têm dificuldades na forma como falam, na forma como entendem o que se lhe dizem. E ao lado disso, todos eles têm, em maior ou menor grau, comportamentos que são não funcionais. Por exemplo, comportamentos ritualísticos, repetitivos, não funcionais, inclusive com as chamadas estereotipias motoras, que são repetição de movimentos, como balançar as mãos, como fazer isso na frente dos olhos, etc.
Então, todo indivíduo que hoje tem um diagnóstico de TEA necessariamente tem comprometimento em cada um desses domínios. Porém, se você imaginar que o quanto eles são comprometidos nesses domínios varia, você, na verdade, tem infinitas possibilidades de apresentação. Então, é isso que tem que ficar claro, porque habitualmente as pessoas pensam no indivíduo com autismo ou TEA como aquele sujeito que não fala, que não olha, que fica o dia inteiro se balançando, quando, na verdade, o teu colega de bancada, o pai do teu amigo, o sujeito que você encontra no hospital e é o rei da radiologia, podem hoje estar dentro desse conceito. Então, eu sei que depois você vai perguntar o que todo mundo pergunta. Por que aumentou desse jeito o diagnóstico? A gente chega... Uma das razões é essa, quer dizer, o conceito está maior. Se eu tenho um guarda-chuva maior, cabe mais gente dentro. Tá? O guarda-chuva, o senhor diz o espectro, tá certo? O espectro. Então, tá hoje, tem pessoas que têm esse diagnóstico que há 30 anos atrás jamais seriam sequer pensadas como sendo, apresentando esse tipo de problema. Então, essa é uma das coisas que depois a gente discute um pouquinho, ou pelo menos suspeitadas. Ok. Uma pergunta que pode parecer boba, mas para quem não conhece absolutamente nada, assim como eu não conhecia há pouco mais de 2 anos, ela é importante. O autismo é considerado uma doença? Não. É uma condição genética? Não. Do ponto de vista médico, o que é o autismo? Então, aí você vai tocar num ponto que transcende o autismo. Né? Isso se aplica à síndrome de Down, isso se aplica a uma série de síndromes em que há uma enorme discussão se é doença ou não. Se eu me ativer ao que a OMS indica, é uma doença. O que é uma doença? É toda condição que te afasta daquilo que é considerado normal, seja do ponto de vista anatômico ou funcional. Então, é uma doença no sentido de que o indivíduo com autismo é muito diferente daquele indivíduo considerado típico para a espécie. Então, depois a gente usa termos alternativos como condição, etc. Mas se você quiser chegar ao fundo da história, é uma condição que está lá, tem endereço na classificação internacional das doenças. Tem um CID. Tudo que tem um CID está na classificação internacional das doenças. Portanto, é considerado pela OMS como doença. Não sabia. Achava que era uma condição cerebral. Não. Doutor José Salomão, quais são os principais sinais do transtorno do espectro autista e a partir de que momento, de qual idade, esses sinais começam a aparecer? Bom, aí você tem 2 variáveis. Uma variável em cada caso, a apresentação pode ser um pouco diferente. A outra variável, a sensibilidade de quem está com essa criança. Então, existem pais que, por desconhecimento ou por dificuldades, que quaisquer sejam, tardam demais para perceber que o bebê de 10 meses, 1 ano e meio, foge daquilo que se espera que seja normal. É incompreensível que isso aconteça. Né? Nem todo mundo sabe perfeitamente qual é o desenvolvimento que se espera de um bebê a cada mês de vida. Até porque isso também é variável. Mas eu prefiro te dar alguns exemplos. Por favor. Se você tem filhos, ou parentes, ou alunos, ou seja lá o que for. Se você trabalha numa creche, você tem um bebê de 10 meses de idade, que não olha para você, que quando você chega perto do berço, não faz aquele gesto de se antecipar que você pegue no colo. Que quando é aninhado no colo de alguém, ele demonstra extremo desconforto. Reage muito quando você toca nele de alguma forma. Que por volta de 1 ano, não atende sistematicamente quando eu chamo pelo nome. Não imita, não faz tchau, não bate palmas. Isto não significa que essa criança é autista. Isso significa que ela tem sinais de risco de um transtorno do desenvolvimento. Entre eles, o autismo. Qual é a conduta que a gente tem hoje? Você vai ouvir falar muito em diagnóstico precoce. Não existe diagnóstico precoce. Existe o levantamento de sinais suspeitos de. Não se faz diagnóstico de autismo
salvo casos extremamente graves, numa criança com menos de 3, 4 anos. No entanto, você levanta a presença de sinais de risco. O que hoje é fundamental que as pessoas saibam? A conduta melhor hoje, que o mundo todo toma havendo sinais de risco, ainda que eu não possa fazer o diagnóstico, está indicada a intervenção. Então, okay. o que eu tenho que dizer para essa família, Henry? Exatamente o que eu estou te dizendo. O seu filho não tem ainda um diagnóstico, mas ele tem sinais que mostram que o desenvolvimento dele não está sendo típico como se esperaria. Aí você tem duas condutas. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, há muito tempo atrás, o que a gente fazia era, seu filho tem 3 anos, parece que é autismo, mas eu não tenho certeza. Uhum. Volte quando ele tiver 5 anos. Aos 5 anos, se ele tiver autismo, começa a tratar. Isso é um crime. Hoje não se faz isso. Parte-se do princípio de que melhor você fazer o tratamento de uma criança que não necessite, e daqui a alguns meses isso fica claro e ela tem alta, ou comecei a atender essa criança no melhor momento possível, quando o cérebro dela é extremamente plástico e responsivo ao que se faz. Uhum. Então, essa é a conduta que hoje eu discuto muito com a família. Nesse momento, não adianta discutir o diagnóstico. A gente pode errar o diagnóstico, mas não pode errar a conduta. Então, posso assumir que o que o senhor está me dizendo atualmente, a conduta na dúvida, tratar. Trata. É isso. Se você vive num país ou se você tem condições para o tratamento. Perfeito. Essa é uma outra coisa discutível. Né? E que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O senhor falou de uma série de sinais, né? Não olhar, não querer subir no berço, reclamar ou se aninhar, enfim. Para que se tenha uma suspeita mais concreta, você precisa ter todos eles, ou pelo menos alguns combinados, ou um único deles feito com intensidade já é motivo suficiente para se levantar a suspeita? Não, você tem vários sinais. Se você não tomar cuidado, se você ficar preso a um dos critérios, não escapa um do diagnóstico de autismo. Todo mundo perfeito. Todas as pessoas ditas normais ou típicas, se você olhar com atenção, tem alguma coisa que lembra, ainda que remotamente, o que eu acabei de falar no começo. Então, eu tenho que ter um conjunto, e digo mais, e mais do que o médico, eu tenho que o diagnóstico é o médico. Mas, frequentemente, a consulta médica per si não é capaz de responder a isso. Eu tenho que contar com psicólogos, foniatras, geneticistas, é isso que a gente gostaria de poder fazer com todos, com as dificuldades inerentes a você ter uma equipe desse tipo. Ok. Doutor, eu conheço casos de crianças mais velhas, adolescentes e até adultos que levaram muito tempo, e aí eu falo em anos, para se ter o diagnóstico fechado. Então, primeiro eu pergunto por que isso acontece e também se isso é muito comum, né? Porque pelo que o senhor me comentou, a conduta hoje dificilmente se fecha um diagnóstico com menos de 3 anos, mas existe um tempo entre a suspeita e o fechamento do diagnóstico. Esse tempo é muito elástico e se é, o porquê? Bom, vou voltar para a história do início. O caso severo, aquele que tem todos os sinais de forma severa, esse é diagnosticado, em geral, muito precocemente. Quanto mais você se afasta desse caso severo, mais difícil pode ser você fechar um diagnóstico. Até o ponto em que, na minha opinião, às vezes é impossível você dizer se o indivíduo é um autista que tem um grau de prejuízo muito discreto ou se ele é um nerd. Tá claro? Nerd, o senhor está dizendo alguém mais retraído, que fica na dele. Retraído, que fica o tempo inteiro no computador, que tem poucos amigos, que joga 20 horas por dia de videogame, que também é uma característica dos autistas, mas que você encontra numa população não pequena de adolescentes, por exemplo, que tem alguns sinais, mas que não estão... O que a gente costuma falar a respeito deles? Esse sujeito não preenche os critérios.
Tá? Então ele tem alguns sinais que lembram, mas lembram ou porque são muito sutis, ou porque são isolados, como você perguntou, eu não posso fazer o diagnóstico. Agora, pra você ter uma ideia como isso pode tardar, eu tenho uma experiência que todo médico que trata esse pessoal tem, que é, você recebe uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, que está tendo um desenvolvimento atípico, que a família ou o médico indicou um acompanhamento por um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e aí você vê, essa criança é uma criança que a história é, ele é muito esperto, ele aprendeu a falar inglês sozinho, com 2 anos e meio, só vendo o YouTube, ele decora o calendário perpétuo, ele fala 4 línguas com 4 anos, é campeão de xadrez com 5, e aí essa criança entra como superdotada e sai como autista. E quando você levanta essa suspeita para o pai, não é infrequente o pai falar assim, não, Salomão, você está enganado. Ele é igualzinho a mim. E eu digo exatamente, esse é o problema. Ele é igualzinho a você. E o pai se vê diagnosticado como autista. Então, essa é uma experiência... Já numa idade bem avançada. Sim, o cara está com 30, 40 anos. E por que que ele não se percebeu autista? Porque ele foi sempre considerado um sujeito introspectivo, é aquele cara que fez 4 universidades, faculdades, sempre foi o melhor, mas não dá certo no emprego que ele tem. Ele não discute a relação com a mulher. Ele é capaz de casar e ter filhos? Sim. Mas é uma relação que é muito caracterizada pelas dificuldades que esse indivíduo tem. Então você tem, e esse é um problema, você tem muita gente da população considerada normal que hoje se enquadraria, se passar por um protocolo adequado, dentro do critério. Do espectro. Agora, esse cara tem que ser tratado? Não necessariamente. Se ele é funcional, se ele vai muito bem, obrigado, na medida do possível, em termos de família, emprego, etc., ele vai ser desse jeito e tudo bem, né? Ok. Doutor Salomão, por que o autismo é uma condição que acomete, em média, 4 vezes mais homens do que mulheres? A má notícia é 5 para 1. 5 para 1. E não é só o autismo. Então, o que mais tem uma incidência muito maior no homem do que na mulher? Deficiência intelectual, paralisia cerebral, várias síndromes, a dislexia, disgrafia, gagueira, dificuldades de aprendizagem escolar e uma série de outras. Por quê? Então, a grande discussão é por quê? Por que que Deus foi tão severo com a gente e tão com elas? Que ainda é muito discutida, é que admite-se que a quantidade de hormônio masculino que o bebê recebeu em útero determina como esse cérebro vai, num futuro, se comportar em termos de comportamento e reação a determinadas doenças. Então, essa é a teoria androgênica do autismo e a teoria androgênica de várias outras condições. Por que que isso parece ser verdadeiro? Quando você tem meninas que, por uma condição patológica, apesar de meninas, receberam muito hormônio masculinizante durante a gravidez, isso acontece em algumas doenças, elas terão um comportamento masculino, preferências por brincadeiras masculinas e incidência de doenças como os homens. Então, é provável que o perfil de hormônio masculinizante que você recebe durante a gestação determine, de certa forma, a tua suscetibilidade a determinadas condições. Não existe uma outra explicação mais plausível do que essa. Ok. A gente já tocou... Não, pera um pouquinho, Henrique. Opa, Antes que as mulheres fiquem muito felizes por isso que eu acabei de falar, o que sobrou para elas? Transtorno global de ansiedade, depressão e Alzheimer. Bem feito. O que o senhor está dizendo, na verdade, é que essas doenças acometem mais mulheres do que homens. Então, o jeito do cérebro delas ter sido conformado as faz mais sensíveis a esse tipo de condição. Não é o único fator, porque tem fator social e cultural, mas esse é um fator biológico importante. Não sabia. Vamos falar um pouquinho dos graus, né? Porque o senhor falou aqui que o indivíduo que está dentro do espectro autista normalmente tem comprometimento, pelo que eu entendi, em 3 regiões: interação social, comportamento e comunicação.
O que define o grau do autismo, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é severo, é a intensidade ou a severidade das manifestações em cada uma dessas 3 áreas? Isso e mais. O que é um caso considerado severo? É aquele caso em que, além desses domínios estarem muito comprometidos, ele tem um rebaixamento intelectual. Ou seja, tem a presença de deficiência intelectual associada. Em 30% dos casos, você tem no autismo deficiência intelectual. Quais são os casos leves, que hoje tem a denominação de grau 1? Né? Então, na verdade, é grau 1, 2 e 3. Grau 1 é o autista que tem uma comunicação mais ou menos funcional e que não tem comprometimento cognitivo. E que, portanto, tem uma funcionalidade razoável. Quando os pais te perguntam com a criança pequena, mas ele é leve, moderado ou severo, impossível você falar. Porque ele ainda não teve tempo de demonstrar o nível que ele vai chegar. Então, qual é a conduta hoje? É impossível te dizer que grau ele tem. A gente vai saber isso de acordo com a resposta ao tratamento e se ele, no futuro, demonstrar que não tem deficiência intelectual e que tem uma funcionalidade em termos de comunicação. Isso faz desse sujeito um sujeito mais bem adaptável à sociedade. Ok. Tá? O grau 2? É o moderado. Então, é o sujeito que... ele fala, mas não muito bem. Ele tem uma inteligência que não é brilhante, mas também não é um deficiente importante. E que tem um grau moderadamente comprometido de funcionalidade. Então, em última instância, é a funcionalidade que define. Perfeito. O senhor falou que 30% dos autistas apresentam comprometimento intelectual, déficit intelectual. Então, posso concluir que 30% dos autistas são autistas severos? Sim. Pelo menos 30, sim. Pelo menos 30. E aí, a divisão entre moderados e leves, o senhor tem mundialmente de cabeça? Não tem não isso. Tem. Não tem esse levantamento. E eu vou avaliar esse indivíduo no transcorrer da vida dele. Tá? Porque uma variável que eu não sei te dizer de início é como ele vai responder ao tratamento que ele está recebendo e se esse tratamento é o mais indicado. Ok. Aproveitando que o senhor está falando de tratamento, quais são os principais tratamentos? Qual é a conduta para um indivíduo que apresenta os sintomas, e hoje o senhor falou, na dúvida se trata, quanto o autista que é o autista mais severo e que certamente está dentro do espectro? Pergunta 1 e pergunta 2. Com a evolução desses tratamentos, é possível melhorar-se, digamos assim, entre aspas, o grau? Ou seja, é possível que um autista moderado passe a ser um autista leve? Bom, vou te falar o que é consenso no mundo, embora ainda haja controvérsias. O consenso no mundo entre quem estuda seriamente o autismo não tem dúvida de que o melhor tratamento se faz através da psicologia comportamental. Então, existem algumas técnicas, o ABA, que é o Applied Behavior Analysis, e mais recentemente o Denver, que são técnicas baseadas naquela metodologia do Skinner, lá para trás, que defende a ideia de que a doença não me interessa o que causou, me interessa em que medida eu sou capaz de modificar esse hábito inadequado desse indivíduo. A outra linha, que ainda vale muito na França, e eventualmente em alguns poucos lugares do Brasil, é a linha psicanalítica. E de onde vem essa coisa da psicanálise? Vem da época original em que isso foi descrito pelo Kanner. Quando ele descreveu essa condição, ele levantou a hipótese de que o autismo seria algo causado por uma maternagem inadequada. Então, é uma criança biologicamente normal, mas que teve o azar de nascer num ambiente tão desfavorável que ele acabou se tornando autista. E criou-se, inclusive, coisas, nomenclatura do tipo mães refrigeradoras, mães geladeiras, etc. Nossa. Se isto for verdade, e hoje a gente sabe que não é, mas ainda há quem acredite, graças a Deus não é. Graças a Deus. O tratamento é psicodinâmico. Eu tenho que tratar desta família para que a relação entre eles se faça de uma forma melhor. Ainda, apesar de nunca isso ter sido comprovado, ainda você tem, em São Paulo, lugares dentro de universidades importantes
que tratam crianças com autismo pela via da psicanálise. É uma coisa que não tem o menor sentido para a enorme maioria dos estudiosos, mas ainda continua a ser defendida por algumas pessoas. Então, qual é o tratamento? Psicologia comportamental, fonoaudióloga, terapia ocupacional e outros profissionais. E, eventualmente, não sempre, você tem que se utilizar de algum tipo de medicação. Nem todo autista tem que tomar medicamento. Só aquele que apresenta comportamentos tão disruptivos, tão fora do habitual, que sem isso ele não consegue nem ser atendido pela equipe que cuida dele, ou de permanecer no ambiente escolar. Que tipo de medicamento, doutor, por gentileza? Os mais usados são os antipsicóticos. Os mais comuns usados no mundo são a risperidona e o aripiprazol, que tem uma série de efeitos colaterais, mas que, quando necessários, devem ser empregados. Ok. Já que a gente está falando de medicamentos, vira e mexe, né, no mundo do ativismo e na internet em geral, e há 6 ou pouco mais de meses atrás, veio uma polêmica sobre a suposta, entre aspas, cura do autismo. Um produto, uma substância chamada MMS, sendo apresentada como a cura do autismo. Inclusive sendo vendida em plataformas como OLX, Mercado Livre, fácil acesso. Isso é mito? O que é isso? E por que isso apareceu? Isso é uma mistura de oportunismo das pessoas que se aproveitam de uma situação normalmente difícil, né, de famílias que estão passando pela recepção do diagnóstico, da falta de uma, entre aspas, cura, de novo, muitas aspas, do autismo. Então, o que é e por que isso existe? Bom, o fato de a gente estar vivendo uma pandemia e a enorme discussão que está tendo hoje na mídia sobre o que é fake news em termos de medicação, quando você vê políticos prescrevendo, quando você vê médicos discutindo produtos que eventualmente teriam feito melhoras, não sei em que faculdade, o mundo está cheio de fake news. E no mundo do autismo, eu acho que você encontra milhares dessas coisas. Então, o MMS, na verdade, é a água sanitária. Você não precisa comprar isso. Você não precisa, dilui um pouquinho a cândida que você tem em casa, e aí você pode usar por via ou oral, ou por via retal, ou, para você ter um efeito melhor, você tem que por via oral, por via retal e dar um banho de imersão. Então, segundo quem propôs essa estupidez, isso cura o autismo. E como é que você prova que cura? Porque depois de alguns dias ou semanas de uso, a criança começa a expelir junto com as fezes pequenos pedaços de mucosa intestinal. E os defensores do método dizem, isso que está saindo com o cocô do seu filho são os vermes responsáveis pelo autismo. E aí você pergunta, como que alguém acredita nisso? Bom, eu vou te dar outros exemplos e a pergunta é a mesma. Como alguém acredita que a urinoterapia, o transplante fecal, a câmara hiperbárica, enfim, um monte de coisas que se faz por aí, dietas, que é um outro assunto extremamente discutível, né? Não estou discutindo o valor da dieta para o desenvolvimento normal. O que eu estou discutindo, e nunca houve prova disso, que você simplesmente tirando o glúten e a caseína da dieta de um autismo, melhora o autismo. Então, são coisas... Por que as famílias vão atrás disso? Porque a medicina tradicional não dá a resposta que eles querem. Se eles me perguntam se o autismo tem cura, e eu digo que muito possivelmente não, eles vão acreditar no primeiro sujeito que lhes disser ao contrário. E quando você pergunta para eles por que vocês estão seguindo tantas coisas diferentes? Porque eu não quero no futuro me arrepender de nunca ter feito. E o que tem que ser dito para eles, fazer tudo pode ser tão ruim quanto não fazer nada. É preciso levar em conta que esses métodos têm efeitos colaterais adversos gravíssimos. Então a gente não está falando de uma coisa que assim, se não fizer bem, não vai
não vai fazer mal. Não, a gente está falando de coisas que podem trazer consequências, inclusive letais. Sim, inclusive mortes. Uau. Então, que fique bem claro aqui, conforme o senhor falou, que essa história do MMS é uma falácia, não existe, e que as mães e pais não devem dar aos filhos. Não. Perfeito. Não, outra coisa que tem ficado muito claro nas últimas semanas, discutido na televisão toda hora. Não se afaste daquilo que tem eficácia científica comprovada. Isso não vale só para remédio. Isso vale para técnicas comportamentais. Isso vale... Se você sai dessa trilha, você vai cair nas mãos de pessoas que estão se aproveitando do teu desespero. Se eu disser para o pai de um autista que na China se faz o transplante não sei do que, ele vai pegar um avião com epidemia ou sem epidemia e vai fazer. E as pessoas se aproveitam dessa fragilidade familiar para propor coisas que não têm o menor sentido. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Da onde vem o autismo, né? Eu já escutei algumas pessoas falando que o autismo pode vir de uma questão de alimentos onde se usam pesticidas. O que é, né? Porque quando a gente fala em síndrome de Down, para quem não sabe, eu sou pai de 3 filhos e o meu caçula, o Pedro, com um pouco mais de 2 anos, tem síndrome de Down. O síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo 21, que em vez de ter 2, existem 3. O autismo vem da onde? O autismo é uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, o que quer dizer isso? Como é que eu sei que tem um fator familiar em jogo? A primeira coisa é se você pegar gêmeos univitelinos, em que eles são teoricamente iguais. Quando um é autista, a chance do outro ser também é de 40%. Por que esse número é importante? Ele mostra que existe uma influência genética, porque 50% deles têm, versus 1% da população. Mas eles teriam que ser igualmente autistas. Se eles não são igualmente autistas, é porque só a carga genética não é responsável. Uma outra coisa que mostra a importância da genética. Existem famílias, principalmente em casos de autismos leves, em que você tem toda uma geração, avô, pai, tio, primo, com autismo, numa proporção muito maior do que seria por acaso. Então, você está jogando com algo que tem uma carga genética e cada vez mais fica claro que você tem o gatilho que pode ser ambiental. E no gatilho ambiental, se é que é verdade, está a explicação de por que está aumentando tanto o número. Se eu conseguir encontrar fatores ambientais que são diferentes hoje do que eram há 40 anos atrás, talvez eles expliquem uma parte dos casos de autismo. Exemplo, obesidade materna. Mulheres que engravidam com mais de 80 quilos ou que ganham mais do que 18 quilos na gestação aumenta o risco de uma criança autista. Idade materna e paterna. Quanto mais velhos, aumenta o risco de crianças com autismo. Desculpe interrompê-lo um segundinho, porque isso para mim é o ápice do nosso bate-papo, porque é uma pergunta que todo mundo faz. E a primeira vez que eu vi o senhor palestrando e mostrando a evolução da prevalência, eu fiquei muito assustado. Então, eu vou pedir para o senhor só segurar um pouquinho, porque eu queria fazer essa explicação como introdução. O senhor se incomoda só de segurar essa história do aumento da prevalência? Eu queria antes pedir para o senhor dizer qual é a diferença, resumidamente, entre o autismo e o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma coisa que normalmente leigos como eu, até pouco tempo atrás, confundiam, mas são coisas, entendo eu, bastante distintas, ou não? Tem um termo que eu não introduzi até agora, Henrique, é bom introduzir, que é autismo idiopático e autismo sindrômico. O que é autismo idiopático? É aquele que você faz o diagnóstico e vão te perguntar por que ele é autista. Não sei, não tenho a menor ideia. Porque não tem nenhum fator óbvio, não tem nada que mostre, é idiopático. Idiopático, no medicalês, significa não sei.
para você não falar para a família que você não sabe, você faz uma cara de gênio e diz, olha, ele tem um quadro idiopático. Fica todo mundo feliz. O outro grupo, autismo sindrômico, é aquele que se acompanha de outras condições. Por exemplo, crianças com síndrome de Down têm 4 vezes mais chance de serem autistas do que crianças que não têm Down. É um autismo sindrômico. Por que é importante as pessoas saberem disso? Porque frequentemente você ouve histórias de que, assim, eu trato de crianças com síndrome de Down, mas esse aqui é diferente dos outros. Ele é isolado, ele tem movimentos repetitivos, ele não se comunica, ele tem uma série de comportamentos que não são vistos habitualmente. Sim, porque ele é um autista que tem síndrome de Down. Antigamente dizia-se o seguinte, como a desatenção e hiperatividade frequentemente estão presentes no autismo, você não tem que falar que é uma comorbidade com TDAH. Tá certo? Você acaba dando 2 diagnósticos para a mesma condição. Então, ser distraído, ser hiperativo, ser desatento, faz parte do fenótipo autista. Então, por que dar 2 CIDs para essa criança? Ou 3? Né? Você pega uma criança com síndrome de Down, que é autista e TDAH. Ele tem 3 CIDs. Não, ele tem 1. Ou eventualmente 2. Então, Síndrome de Down e autismo. sim. Tá? Então, isso é fundamental, porque uma série de outras síndromes podem se acompanhar de quadro de autismo. E se você não identifica, possivelmente o tratamento que você está propondo não vai fazer efeito. Porque talvez o mal maior seja o autismo. E pensando agora, a gente tem, o senhor por favor me corrija se eu estiver enganado, alguma coisa como 7 ou 8% das crianças com síndrome de Down também estão dentro do espectro autista. Nesse caso especificamente da síndrome de Down, fechar o diagnóstico é mais difícil do que crianças ou de pessoas autistas sem a síndrome, em função de um comportamento que, pelo menos na síndrome de Down, não aparece, ou seja, normalmente as crianças só com a trissomia do cromossomo 21 não apresentam, normalmente, problemas de interação ou comunicação. Então, isso pode ser aplicado a uma... Claro. Crianças com síndrome de Down, quer dizer, é mais difícil detectar. Claro. E quanto mais deficiente ele for, mais difícil é você distinguir um grau severo de deficiência intelectual do autismo. Mas só para citar isso que você está colocando, uma coisa típica do Down é o seu desejo de se comunicar. O Down é uma criança que habitualmente é extremamente generosa nesse sentido, de entrar em contato com as pessoas. Quando você tem um Down que não tem essas características, acrescendo de estereotipia, etc., você tem que pensar na possibilidade de uma comorbidade. Ou seja, a comorbidade é Down e mais alguma coisa. Okay. Claro? Não ficou claro para mim só algo que o senhor falou. Quanto mais deficiente ele for, o que o senhor quis dizer, na verdade, é quanto mais comprometimento, por exemplo, intelectual, no caso da síndrome de Down, é isso? Ele for, mais difícil é. Isso. Ok. Porque isso acontece, inclusive, na população típica. Perfeito. É muito difícil você distinguir, pelo menos no início, alguns comportamentos de um deficiente intelectual severo de um autista. Ok. Tá? Bom, vamos para a pergunta de $1 milhão. Para mim é a parte mais interessante, e eu confesso que a primeira vez que eu assisti o senhor palestrar, eu fiz essa pergunta para o senhor, e aí eu pedi para o senhor esmiuçar um pouco melhor, eu anotei e depois eu fiz um vídeo aqui no Instagram que assim, gerou muitos comentários. Então eu vou tomar a liberdade de usar dados que o senhor mesmo apresentou no Simpósio Internacional de Síndrome de Down, do Dr. Zé Mustaki, de 2019. Em 1989, no mundo, existiam 4 autistas para cada 10 mil nascimentos. Em 2005, esse número passou a ser de 5 autistas para cada 1.000 nascimentos. Em 2012, ano que o autismo, através da Lei Berenice-Piana, foi finalmente reconhecido como uma deficiência, a prevalência passou a ser de 1 para cada 160. Em 2018,
a prevalência era de 1 para cada 59. E eu vi recentemente um estudo que diz que esse ano a prevalência está de 1 para cada 54. Então eu lhe pergunto, doutor, por que houve um aumento de incidência tão brutal? Além, claro, do que o senhor já falou, que a base de comparação mudou, mas se o senhor puder repetir para ficar uma resposta bem completa, eu lhe agradeço. Então, primeira coisa, o conceito está mais abrangente. Tá claro? Então, perfeito. Se eu arrasto os limites do meu conceito, cabem indivíduos que antes estavam fora, que não eram considerados autistas, que tinham qualquer outro tipo de diagnóstico, TDAH, ou seja lá o que for. À medida que o autismo foi sendo mais conhecido, inclusive na mídia, quanto mais você conhece, mais você reconhece. Então, algo é, por exemplo, síndrome de Down, né? Tem gente que me fala assim, antes de eu ter um filho Down, para mim era uma raridade, eu não via nenhum. Nasceu o meu filho Pedro. Agora eu encontro o cara no mercado, no meio da rua, eles já estão visíveis para as pessoas. Então, autismo hoje passa a ser algo mais conhecido. Pessoas têm mais acesso à informação. Com todo o seu lado negativo, o grande lado positivo disso, ter acesso à informação mundial a hora que eu quiser, se eu tiver o mínimo recurso tecnológico. E aquilo que eu estava começando a falar antes, que me interessa particularmente, porque se isso for verdade, é um caminho que eu tenho que investir para diminuir o número de nascimentos de crianças com esse tipo de problema. Então, o primeiro, que é a obesidade. Obesidade materna, mulher que engravida pesando mais de 80 ou que ganha mais de 18, 19 quilos naquela gestação. O risco triplifica. 3 vezes mais o risco de ter um filho dentro do espectro. Isso. Ok. Mulheres que tomam, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, um medicamento anticonvulsivante, que é um dos mais usados no mundo, que é o ácido valproico. Então, o ácido valproico é um anticonvulsivante de largo espectro, muito bem tolerado, extremamente usado em epilepsia. Mas o que acontece? Ele é tão danoso ao sistema nervoso que, para você ter uma ideia, quando você quer fazer experimentos com ratos autistas, para você ter um ratinho autista, basta você encher a mãe dele de valproato durante a gestação. Todos os ratinhos vão nascer com alguma coisa que lembra o espectro. Então, e qual é o problema? O problema é que, frequentemente, a mulher percebe que está grávida no final do segundo mês. Quando então metade do primeiro, mais da metade do primeiro trimestre já foi tomando. Então esse é o problema. Outro problema que, no meu entender, é fundamental para a gente talvez entender o que está acontecendo. Uso de antidepressivos de última geração. O Prozac é o paradigma deles, mas tem vários, né? Há muitas evidências mostrando que o uso durante a gravidez aumenta muito o risco de crianças com autismo. O que é mais preocupante é que grande parte dos médicos clínicos gerais não sabem disso. Então, muitas mães de crianças autistas que você atende te contam com a maior inocência, e agora faz parte da pergunta, quando você vê uma criança dessa, se tomou alguma coisa durante a gravidez. Muito frequentemente tomou por orientação do ginecologista, porque ela estava um pouco triste ou deprimida na gravidez. E aí você vai para as outras coisas que não há tanta evidência, mas que se fala. Por exemplo, a possibilidade dos biocidas, que são as drogas que você usa no campo para minimizar as pestes, né? Que é aquilo que você citou. Então, o uso de pesticida. Há indícios, mas não há ainda certeza, de que indivíduos que aspiram aquela droga em comunidades onde a agricultura é importante, tem mais crianças autistas do que mais chance. Uma outra coisa que eu não sei te dizer se merece algum crédito ou não é poluição atmosférica. Então, tem estudos na internet mostrando que em populações que vivem perto de rodovias com alto índice de poluição, quanto mais perto da rodovia você vive, maior a chance de ter filhos com autismo. Então,
Qual é a conclusão? Antes do senhor concluir, se o senhor me permitir, a idade que os pais engravidam faz alguma diferença? Sim. Acima de 35, 38 anos aumenta o risco. Para homens e mulheres ou só para mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. E há, inclusive, menção a uma coisa ainda a ser comprovada, que quanto maior a distância cronológica entre marido e mulher, maior o risco. Distância, mesmo que seja eventualmente um homem mais velho, uma mulher mais nova? Um cara de 50 e uma jovenzinha de 25. Uau, não sabia. Então, ok, então, perdão, a conclusão que o senhor ia fazer e eu interrompi. Primeiro, você não pode causar pânico, porque essas coisas, várias delas ainda estão em estudo. Mas se eu fosse ter um filho hoje, seguramente eu não deixaria ele tomar nem anticonvulsivantes dessa família, muito menos antidepressivos dessa família. Eu faria o possível para que ela começasse magrinha e acabasse magrinha a gestação. Nas outras variáveis eu não posso interferir. A nossa diferença de idade, a idade é dado, claro. Pois é, mas nisso eu posso interferir. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, ainda não é certeza. Já houve, inclusive, estudo tentando comprometer o Tilenol, que é uma droga amplamente usada para analgésico, dor, mas para tudo, Tilenol. De repente, tudo causa autismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que as pessoas bem informadas têm que fazer? Ficar atento às notícias. Todos os dias isso é publicado na internet. E as pessoas têm que ter o mínimo bom senso de distinguir aquilo que, obviamente, é importante e aquilo que ainda é algo sugerido, mas não comprovado. E a outra coisa que eu gostaria de deixar claro: boa parte dos pediatras no Brasil não faz diagnóstico precoce ou cedo de crianças com autismo. Então, eu ouvi de um pediatra muito conhecido em São Paulo, num jantar, dizendo para uma outra pessoa: eu não falo para a família que pode estar acontecendo alguma coisa antes da família se perceber. Acho que essa é uma conduta absolutamente inaceitável. Está claro? Quer dizer, o sujeito que mais tem que conhecer autismo é o pediatra, porque ele atende a criança antes, mais vezes, tem a confiança da família, ele tem que ser um super especialista em autismo. E não é difícil, porque você tem protocolos em que você faz algumas questões básicas numa consulta de puericultura e levanta fatores de risco. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que está essa questão no Brasil? Tanto do ponto de vista de qualificação médica para lidar com essa prevalência tão crescente, quanto do ponto de vista de terapias, né? Então, imagina alguém não tão privilegiado do ponto de vista financeiro, que tenha um filho dentro do espectro. Existe esperança? Onde se vai para que possa se ter uma equipe multidisciplinar para atuar nas terapias e no tratamento? Bom, nós vamos encerrar com pessimismo. Então, eu tenho mais uma última pergunta. Qual é a resposta? Se você tiver condições financeiras, morar num centro relativamente bem dotado, como é a capital de São Paulo, e se você estiver disposto a gastar de 4 a 17 mil reais por mês, você tem um atendimento de primeiro mundo. Várias horas de semana de terapia. Essa criança, não sei como ela estará no futuro, mas estará melhor do que sem o tratamento. Indiscutivelmente. O que o poder público te dá? Nada. O poder público em São Paulo te oferece tratamento nos centros de atendimento psiquiátricos infantis, os CAPSI. O tratamento oferecido na maior parte deles é uma sessão semanal de 45 minutos, várias crianças, vários terapeutas juntos, seguindo uma linha psicanalítica. O que eu digo para essas mães? Fiquem em casa. Vocês vão perder tempo, disposição e não vão ajudar absolutamente o seu filho. Então, uma coisa que é curiosa, eu acho que é ótima a oportunidade que você dá para falar para muita gente, é que o consenso no mundo é a favor da terapia comportamental. O consenso no pessoal que trata da saúde mental no Brasil é a psicanálise. Então há um desencontro muito grande. Isso é um grande problema.
porque a gente não consegue implantar o que seria desejável no atendimento público. E a maioria dessas crianças que não têm condições não faz nada, absolutamente nada. E serão os casos que serão os mais severos no futuro, com certeza. Muito triste, mas ao mesmo tempo o meu respeito e a minha admiração por tantos ativistas e tantas pessoas que hoje trabalham para mudar e que estão nos acompanhando para mudar de alguma forma esse panorama. Queria também, acho que para finalizar, porque temos ainda alguns minutos, doutor, falar um pouco dos principais estudos hoje mundiais sobre o autismo. Esses estudos, eles estão, se é que existe essa informação, apoiados em qual área? Na área da suposta, entre aspas, cura? Quer dizer, tem gente procurando cura para o autismo ou não? Os estudos estão ligados à origem do autismo, porque eventualmente, conhecendo melhor a origem, pode-se em algum momento pensar numa, não vou dizer cura, mas numa melhora. Como é que estão os estudos? Então, você tem muitos estudos pelo mundo afora procurando fatores ambientais. Exatamente porque isso pode nortear políticas públicas. Claro, sim, seria o ideal que você pudesse conhecer todos os gatilhos ambientais, de tal forma que você diminuiria imediatamente o nascimento desses indivíduos. A grande concentração hoje é no aspecto genético, quer dizer, entender, porque são centenas de genes diferentes, atuando de formas diferentes para um resultado mais ou menos parecido. Qual é a relação da alteração genética que se encontra com o quadro clínico? A gente não sabe ainda. Talvez nos próximos anos a gente saiba. Mas a grande concentração, obviamente, é em medicamento. E aí tem duas coisas que você tem que considerar. O critério de cura, isso que eu vou falar agora para você é uma coisa que tem me incomodado muito no presente momento. É de conhecimento de todo mundo, isso feito a partir de inúmeros trabalhos publicados. Se a família me perguntar, autismo tem cura, eu vou dizer que não. Mas eu vou dizer também que você pode ter uma melhora tão acentuada que faça com que esse indivíduo, apesar de autista, tenha uma funcionalidade normal. Tá claro? Vai ficar alguma pequena sequela motora, mas a gente tem visto uma coisa curiosa que é crianças com 1 ano e meio ou 2, que têm sinais de risco, todos sinais de risco. Você não faz diagnóstico, mas você internamente fala assim, esse cara não tem, óbvio que é autista. Começa o tratamento, volta depois de 1 ano, sem nenhum sinal daquilo que ele tinha. Então a pergunta é, eu curei essa criança, contradizendo ou ela não era? Ou ele não era. Então, para nós, hoje é muito mais cômodo dizer assim, não, ele não era. Para poder prevalecer a ideia de que não tem cura. Mas eu acho que é uma coisa que talvez mude no curto prazo de tempo, esse conceito. Hoje eu diria assim, não tem cura. Qual é o propósito do tratamento? Minimizar os problemas de comportamento e de linguagem e de comunicação que esse cara tem. É torná-lo o mais funcional possível. Tem um monte de estudos em andamento, a maioria para tratar sintomas do autismo. E 2 ou 3 para tratar o autismo em si. Então, a próxima década, seguramente a gente vai ter coisas novas para discutir. Você me põe no Instagram e daqui a 10 anos a gente conversa. Eu acho que depois dessa audiência massiva, e eu tenho muitos médicos aqui me mandando WhatsApps, que eu tenho o meu laptop aqui na frente para qualquer pesquisa, estão elogiando muito. Muito obrigado de novo. Só uma última pergunta. Doutor, o senhor considera que o nível de educação, né, a quantidade de matéria que hoje se dá nas faculdades de medicina para um tema tão importante em função da prevalência é suficiente? Não, é absolutamente insuficiente. Você passa o curso médico praticamente sem ouvir falar de deficiências e de falar sobre autismo infantil. Então, e eu acho que esse é um grande problema. A gente tem trabalhado muito no sentido de capacitar estudantes de medicina. Eu tenho feito isso. Isso que eu ia perguntar, onde eles devem buscar conhecimento? Quer dizer, médicos recém-formados que queiram se especializar. Até porque a gente tem uma audiência enorme deles aqui. O que deve ser feito? Procurar os cursos que são oferecidos frequentemente. Eu trabalho com cursos há muitos anos. Lamentavelmente,
a proporção de médicos que nos procura é ínfima. Então, você tem uma grande procura por psicólogos, professores, biólogos, mas você tem médicos numa proporção de 1 a 2% da população que habitualmente procura os cursos que a gente costuma dar. Então, agora começa a haver um interesse maior. Né? E é o que eu te disse. Eu também não tinha nenhum conhecimento sobre autismo. Mas você tem que, nesse momento, procurar fontes para se você é um pediatra, querendo ou não, gostando ou não, você vai se deparar com essas crianças no seu consultório. Você tem a obrigação de saber o que fazer com eles. Perfeito. Doutor, eu não sei como lhe agradecer pela aula, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Quero dizer que esse conteúdo vai estar disponibilizado eternamente no nosso canal de YouTube, cujo link está nos stories que eu fiz hoje e faço todos os dias. Então, para aqueles que tiverem interesse em revisitar ou que conheçam pessoas que não puderam estar presentes, isso muito em breve vai virar um conteúdo de YouTube. Eu quero agradecê-lo imensamente. Dizer que o senhor não poderia ter estreado no Instagram, já que, como eu falei no começo, o senhor criou a conta especialmente para poder fazer essa live de forma melhor. Obrigado por disponibilizar tanto conhecimento com todos nós. Foi um prazer, disponha. Turma que nos acompanhou, muito obrigado. Foi o nosso recorde de audiência, 3.000 pessoas em tempo real. Isso quer dizer não só que o Dr. Salomão tem prestígio e é realmente uma referência, mas porque o assunto é um assunto que desperta muito interesse. Obrigado, um bom resto de feriado a todos e a todos que puderem, fiquem em casa. Um beijo. Obrigado, tchau. doutor. Tchau, tchau.